bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os parques. Você já foi em algum parque? Vamos conhecer agora alguns parques públicos da cidade de Guarulhos. Fazendo algumas pesquisas no site da Prefeitura de Guarulhos, eu encontrei esses parques: Bosque Maia, Bom Clima, Júlio Fracalanza. Jardim City, Jardim Las Vegas, Chico Mendes. Transguarulhense, Adriana, Lago dos Patos. Novo Ipanema, Campo da Paz e Parque da Saúde. Paulo Carvalho Júnior, Balneário Água Azul, Vila Nova Artigas. Todos esses parques que eu mostrei são parques públicos, mas tem parques que não são parques públicos, são parques privados. Isso significa que para a gente entrar e usar esse parque, nós precisamos pagar um ingresso. Nesse caso, nós estamos falando de parques, mas tem lugares que são privados e que não necessariamente precisam de ingresso, mas são cuidados por denominadas pessoas que têm horário de funcionamento, tem alguns critérios para que a gente possa utilizar esse lugar. Gostaram de conhecer alguns parques? Bom, eu aproveitei a temática para criar a minha fanfic. Você sabe o que é uma fanfic? Fanfic. Nesse programa, eu vou explicar superficialmente o que é fanfic, porque fanfic tem muitas características, mas aqui dá pra gente brincar um pouquinho com esse gênero. Você é fã de alguma história ou de algum personagem de livro, série ou filme? Ficou com gostinho de quero mais quando essa história acabou? As fanfics podem ajudar. Por gostar tanto de uma história ou de um personagem, os fãs resolveram continuar histórias ou fazer outras histórias com aquele mesmo personagem. É como se para o fã aquela história não tivesse fim, mesmo que o autor ou a autora do livro original não tenha continuado a história ou feito esse personagem em outros universos. Vamos ver algumas características da fanfic. Segundo o site bibliomundi.com, você deve escolher como vai ser a relação da história que você vai fazer com a obra original. Eu sou muito fã do Lobo das histórias infantis, então eu fiz uma versão de continuação da história dos Três Porquinhos. Outra coisa é escolher o gênero da fanfic, que são muitos. Tem até nomes muito inusitados, como Mais do Mesmo e Songfic, que foram os gêneros que eu escolhi. E eu escolhi o estilo da minha fanfic, que é o estilo Canon, que segundo esse site é o mais semelhante possível ao original, desde a caracterização das personagens e os eventos da história até o tom e o ritmo da narrativa. Então, a minha fanfic ficou a continuação da história original dos Três Porquinhos, com ênfase no lobo. Eu coloquei uma música no final e também mantive as características do personagem. Eu gosto muito do lobo e a atuação dele em várias histórias. Então, eu resolvi criar a minha fanfic sobre o lobo, uma história que não existe, e como eu sou fã do lobo, eu criei essa história como continuação da história dos Três Porquinhos. A história dos Três Porquinhos você com certeza já conhece. Os Três Porquinhos estão construindo as suas casas, o lobo vai soprando cada uma delas, eles vão fugindo até chegar à casa que é feita de tijolos. Quando o lobo vai assoprar a casa feita de tijolos, ele não consegue derrubar com o sopro dele e ele tenta entrar na casa pulando pela chaminé. E nisso, ele queima o rabinho dele. A história acaba aí, dizendo que o lobo foi e nunca mais se ouviu falar dele. Mas eu inventei uma continuação para essa história. Vamos conferir? Ela conta história e nunca
parque. O lobo. Esse animal é um personagem muito conhecido em várias histórias. Na história da Chapeuzinho Vermelho, ele teve problemas com o caçador. Na história dos 7 cabritinhos, ele teve problema com a dona cabrita. E na história dos 3 porquinhos? Bem, ele teve problemas com a chaminé, queimou a cauda. E depois de se der mal em mais uma história, o lobo resolveu caminhar pela floresta, dessa vez sem planos. Saiu errante pela floresta, choramingando, sentindo a dor da queimadura do seu rabo. Pegou algumas folhas das árvores para fazer uma compressa na queimadura e depois de longos 3 minutos, nada adiantou. Então, o mais correto a se fazer era procurar uma farmácia. Capítulo 1. Chegando na farmácia, o lobo mostrou a sua cauda queimada para a farmacêutica. Ela, apavorada, entregou qualquer xarope para ele. O lobo pegou o frasco, porém estava com uma dúvida. Como um xarope para tomar vai curar uma queimadura? De qualquer forma, tomar o xarope não iria piorar as coisas. Antes de tomar o remédio, o lobo se atentou em ler as orientações da bula. Antes de ingerir esse medicamento, agite bem. E ao agitar a garrafa, um gênio apareceu! Um gênio que acompanhou todas as histórias que o lobo se deu mal. Pensando em dar férias ao lobo, o gênio não lhe deu 3 desejos, mas sim 3 ingressos para que o lobo descansasse um pouco e conhecesse alguns parques do mundo. Os parques escolhidos foram um parque aquático, o Parque dos Dinossauros e o Parque de Diversões. Capítulo 2. O lobo no parque aquático. Claro que para entrar nesse parque precisa de ingresso. Vamos ler o ingresso? Parque Aquático Canto da Sereia. Fica na Pedra da Iara. Nesse pacote, dá direito a ter transporte de ida e volta em ônibus executivo, frota própria da Palácio, Wi-Fi, ar-condicionado, toalete, geladeira abastecida com água mineral, ingresso para o Parque Aquático Canto da Sereia. O valor, R$ 50. Cortesia do Gênio. Entrada livre para o lobo nos dias 17 e 18 de novembro de 2021. Já que o lobo tem cortesia, então pode entrar. Seja bem-vindo ao Parque Aquático Canto da Iara! No primeiro parque, o lobo foi recebido muito bem. As sereias serviram ao lobo um banquete com muitos alimentos gostosos. O lobo se fartou e foi brincar no parque com as crianças. E antes de ir embora desse parque, o lobo participou de um jogo. Vamos brincar com ele? Nesse jogo tem 3 cartas de pergunta. Vamos ver a primeira pergunta? Grande cobra de fogo que protege os animais. Boto, letra B, saci, letra C, boitatá, letra D, cuca, letra E, iara e letra F, curupira. Que letra você acha que corresponde à resposta correta? Grande cobra de fogo que protege os animais. Se você respondeu boitatá, parabéns! Vamos para a próxima pergunta. Um menino travesso que pula numa perna só. Letra A, cuca. Alternativa B, boto. Alternativa C, iara. Alternativa D, boitatá. Alternativa E, saci. Alternativa F, curupira. Qual dessas alternativas é a correta? Se você acha que a letra E, saci, parabéns! Vamos para a última caixa de pergunta? Semelhante ao golfinho, ele se transforma num rapaz e procura conquistar mulheres. Letra A, iara. Letra B, curupira. Letra C, cuca. Letra D, saci.
Letra E, boitatá e letra F, boto. Na sua opinião, qual é a resposta correta? Se você respondeu a alternativa F, boto, parabéns! Capítulo 3. O lobo no Parque dos Dinossauros. Próximo parque, Parque dos Dinossauros. E para entrar nesse parque também precisamos do nosso ingresso. Vamos ler o ingresso do Parque dos Dinossauros. Parque dos Dinossauros, Adivinho Dino, Altos dos Curiosos, São Paulo. Pacote, acesso a todas as áreas do parque. Valor da entrada? R$30. Cortesia do Gênio, entrada livre para o Lobo nos dias 17 e 18 de novembro. Já que é cortesia do Gênio, então Lobo, pode entrar! Parque dos Dinossauros, sejam bem-vindos! Uau! No segundo parque, o Parque dos Dinossauros, os dinossauros amaram o lobo. Mostraram a ele como fazer para brincar com os visitantes do parque. Fizeram um lanchinho juntos e o lobo aprendeu e muito sobre a vida dos dinossauros. E o lobo não iria embora antes de brincar com a gente. É um jogo da memória com algumas espécies de dinossauros. Preste bem atenção. Encontre os pares. Tricerátopo. Ah, não, é o Tiranossauro Rex. Estegossauro. Estegossauro! Ê! Encontramos um par. Vamos para o próximo. Tricerátopo. Ah, não, é o Tiranossauro Rex de novo. Tiranossauro Rex. Encontramos! Uhul! Próximo. Tricerátopo. Pterossauro. Tricerátopo. Tricerátopo! Acertamos! Pterossauro e pterossauro. Muito bem! Capítulo 4. O lobo no parque de diversões. E para entrar no parque de diversões, também temos que ter o ingresso. Vamos ver. Valor. Crianças pagam R$30. Adultos pagam R$50. E animais pagam R$60. Cortesia do Gênio! Entrada livre para o Lobo nos dias 17 e 18 de novembro de 2021. Sejam bem-vindos ao Ipi Ipi Urra! No terceiro passeio, o lobo encontrou outros lobinhos no parque de diversões. Eles passaram a tarde inteira nos brinquedos e quando bateu aquela fome, fizeram uma grande comilança. Vamos observar se tem matemática nesse parque? Você consegue ver? Observando bem, eu posso ver sim. Vamos ver comigo? Aquele dinossauro, na verdade, é uma grande fita métrica para verificar a altura das crianças. A altura é uma medida, então tem matemática naquele dinossauro. O carrossel e também outros brinquedos, como por exemplo a roda dos carrinhos, os triângulos da montanha-russa, está recheado de formas geométricas. E também podemos ver o preço da pipoca, R$5. E ainda tem muita matemática nesse lugar. Quando acabaram os 3 passeios, o lobo percebeu que quando estava com fome, ele atacava os outros animais. Mas era só fazer um lanchinho que ele se tornava um lobo muito tranquilo e poderia até se tornar amigo deles. Depois de todos os passeios, o lobo voltou à floresta e daquele dia em diante, o seu plano é sempre ter um lanchinho à mão e fazer amigos.
Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou colocando os óculos. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou colocando o chapéu. Au! Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou colocando os tênis. Au! Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou com fome, vou comer todas. Calma, eu vou comer todas as frutinhas. Eu sou um lobo bonzinho. E eu sempre soube. Fique agora com a nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data 17/11, 17 de novembro. Você é fã de alguma história? Que tal criar uma fanfic? Escolha sua história ou personagens favoritos e crie a sua fanfic. Lembre-se, você pode transportar os seus personagens para outros mundos, promover interações entre personagens já existentes de histórias diferentes. Solte a sua imaginação e escreva a sua fanfic. Se preferir, poste na hashtag Saberes em Casa e marque a @portalSE. Gostaram do programa de hoje? Esses joguinhos que eu fiz aqui são no Portal SE e também eu vou disponibilizar para as professoras e professores de vocês. Tudo bem? Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Como vocês estão? Chegamos para mais um desafio do dia, depois de um feriadinho aí para vocês descansarem um pouquinho, mas já estamos aqui, temos 2 programas essa semana, com algumas discussões ainda relacionadas aos nossos direitos, aos nossos deveres, mas tudo isso relacionado à ocupação dos espaços. Na semana passada, nós diferenciamos os espaços públicos, os espaços privados e analisamos também um pouquinho do nosso comportamento nesses locais. Tivemos também a exploração dos ambientes virtuais, esses espaços que nos conectam de um jeito diferente, mas que é necessário muito cuidado para que as nossas informações, a nossa privacidade, a nossa segurança possa ficar também resguardada. Então, em todos os espaços, o meu comportamento, a minha reflexão sobre o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito até mesmo de me vestir interfere. Então, agora, nessa semana, vamos aprofundar um pouquinho dessas discussões. E eu tenho uma coisa aqui que eu já ia me esquecendo de te contar. Vocês me pedem tanto experiência, mas me pedem tanto para realizarmos aqui experiências, que nem sempre, por causa do assunto que está sendo trabalhado, a Pro consegue, trazer a experiência. Mas antes de encerrarmos esse ano, que já está pertinho, já estamos na reta final aí dos programas, antes de encerrarmos, vai ter mais uma experiência, tá bom? A Pro deu um jeitinho aqui e nós vamos fazer mais uma experiência. Aí, quando for na semana dessa experiência, eu aviso para que vocês possam separar todos os materiais por aí, tá bom? Então, que todos nós temos o direito de nos expressar, isso você já sabe.
Que os espaços são diferentes e por isso o nosso comportamento muda, você também já sabe. Então agora vamos analisar um pouquinho sobre os direitos individuais e coletivos nesses diferentes espaços e muitos dos quais acabam mobilizando movimentos populares para que o respeito às nossas características possa sempre prevalecer. Então anotem aí o nosso tema, a data de hoje, que eu já te conto um pouquinho mais dessa história. Anotado? Então, agora sim podemos começar. Vocês sabiam que os direitos, eles podem ser individuais, mas eles também podem ser coletivos? É isso mesmo. Individuais, quando eles representam os interesses de um indivíduo, de uma pessoa. Então, eu, a Proeliane, eu como pessoa, eu tenho alguns direitos que representam as minhas necessidades, os meus desejos, os espaços que eu frequento. É claro que tudo aquilo que nós temos que está relacionado ao convívio social, à nossa formação cidadã, a relação que nós estabelecemos com as outras pessoas, faz com que nós possamos aí interagir com tudo isso, resguardando também o direito do outro. Porque eu não posso exigir algo para mim, porque eu acho que eu quero, eu bato o pé, faço uma birra, eu quero, é direito meu, e isso prejudicar outras pessoas. Então, eu tenho direitos que são individuais, que representam as necessidades específicas de cada pessoa, tá bom? Mas nós também temos direitos que são coletivos. E como forma de resguardar esses direitos, ou seja, de garantir que esses direitos eles possam ser respeitados, podem surgir alguns movimentos populares. O que é isso, Pro? É quando um número grande de pessoas que querem a mesma coisa se unem, formando grupos que lutam para defender os seus direitos. Sempre pensando que defender o meu direito não pode interferir no direito do outro. Querem conhecer alguns movimentos populares? Grupos, pessoas que se organizaram para defender os seus direitos? Topam conhecer um pouquinho disso com a Pro? Então, a gente vai compartilhar a tela e eu vou mostrar alguns movimentos populares para vocês. Acompanhem. Então, vamos lá. A Pro vai mostrar para vocês 2 movimentos populares aí que aconteceram na busca de direitos, na busca de consolidar aí questões individuais e coletivas. O primeiro deles foi o movimento Black Power. É um movimento que aconteceu no final dos anos 60, início dos anos 70, que trazia a força do orgulho racial. E com isso foram criadas muitas instituições políticas e culturais negras para cultivar e promover interesses coletivos dos negros. Então, Black Power é esse cabelo, né, que o rapaz está com ele aí na foto, né, o cabelo Black Power, como ele é chamado. E nessa época, as pessoas usavam muito esse estilo de cabelo exatamente para poder reforçar a identidade do negro, o direito de se fortalecer enquanto cidadão, ocupando todos os espaços, desenvolvendo todas as funções, assim como todas as outras raças e etnias que nós temos não só no Brasil, né, mas em todos os outros países. Então, vários negros se reuniram e criaram aí esse movimento Black Power, buscando fortalecer e consolidar os seus direitos. Nesse caso, como nós temos várias pessoas que se reuniram para que isso pudesse ser respeitado, nós dizemos que ele é um movimento em busca de direitos coletivos. Vou mostrar mais um exemplo para vocês.
Nós tivemos várias greves operárias no início do século XX. Então, o que foi tudo isso? Até o início do século XX, não havia direitos trabalhistas. Os salários eram muito baixos, a jornada de trabalho muito maior do que 8 horas, havia um emprego maciço, uma exploração dessa mão de obra, incluindo mão de obra infantil. Muitos trabalhadores eram imigrantes europeus, então era uma bagunça total. Como forma de regulamentar tudo isso, as pessoas que eram exploradas, né, nessa época se reuniram e buscaram aí um movimento de greves operárias, e isso fez com que muitas regras trabalhistas, muitos direitos trabalhistas passassem a ser resguardados. Entre eles, né, um que nós podemos usar aqui como exemplo é a jornada de trabalho de 8 horas, garantida aí pela legislação. Então, são alguns exemplos que nós temos aqui de movimentos que envolvem questões coletivas, onde várias pessoas se reúnem para brigar aí, para manifestar a necessidade de respeito aos seus direitos. Então, agora espera um pouquinho que a gente já volta. Viu só quanta coisa legal envolve os movimentos populares? Sempre pensados de maneira organizada, de maneira respeitosa, assim como deve acontecer em todas as outras situações, não é mesmo? Eu tenho certeza que se você pesquisar por aí, vai descobrir outros movimentos populares que buscaram aí essa garantia de direitos. Agora, hoje nós vamos finalizar o programa de um jeito diferente. A Pro quer compartilhar com vocês o resultado daquele mural do grafite que nós fizemos. Eu disponibilizei um link para vocês acessarem. Vocês fizeram postagens lindíssimas, mas lembrem-se de uma coisa. A Pro disse que nesse mural nós só iríamos considerar postagens de desenhos, né, imagens que representassem grafites produzidos por vocês. Então, quem mandou o texto, quem mandou outras coisas que não tinham relação com o grafite, não vai aparecer nesse compartilhamento, tá bom? A Pro olhou, a Pro viu tudo que vocês postaram, mas combinado é combinado. Então, no finalzinho, eu já me despeço de vocês. Fiquem com as imagens lindíssimas que vocês me enviaram. Acompanhem mais uma vez. Então vamos lá, meus amores, encerrando esse dia de desafio com uma proposta, na verdade uma proposta não, né? Com um jeito diferente, compartilhando com vocês um pouquinho do que foi a proposta, o mural do grafite, que vocês trouxeram cores, formas, coisas lindíssimas aqui para nós. Então, a Pro ficou muito feliz, mais uma vez, com todas as contribuições. Vocês capricharam, vocês trouxeram muitas coisas lindas para o nosso mural. Ele ficou lindo, 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 lindo. E a ideia é exatamente essa, nós termos aí diferentes formas de nos expressarmos. E com isso, garantirmos aí o nosso direito de manifestarmos nossas ideias. O Léo adorou esse daqui do Naruto, viu? Vitor, da Escola Isolina Alves. O Léo adora Naruto e o seu desenho ficou muito bacana. Eu mostrei para ele, ele fica curtindo aqui junto comigo. Então, esses foram alguns dos grafites que nós selecionamos aqui para poder compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não dá para mostrar todos, porque são muitas propostas, vocês enviaram muitas coisas legais. Então, esses foram os escolhidos aqui para abrilhantar o final do nosso encontro de hoje. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Vejo você no nosso próximo programa. Até mais!